Olá, uma boa tarde a todos. Estamos começando aqui mais um podcast. Hoje para falar da 11ª rodada do Campeonato Italiano, temporada 2015-2016. Campeonato Italiano que classifica 3 times para a Champions League. Neste momento temos nas 3 primeiras posições Roma com 23, Napoli com 21 e Fiorentina com 21 também. Quarto e quinto lugares que dão vagas à Europa League, temos a Inter com 21 pontos e o Sassuolo, a surpresa aí do campeonato, com 18 pontos ali na quinta posição. Nas 3 últimas posições que garantem o direito de disputar a Série B do campeonato italiano na próxima temporada, temos Bolonha, Hellas Verona e Carpi. Bolonha com 6 pontos, Verona e Carpi com 5. Hoje somente eu, Gabriel Dias, irei aqui fazer o Palpicast. Esperamos todos vocês lá no nosso site, palpite.es. O Palpites é um site de palpites em jogos de futebol. Temos vários campeonatos lá, incluindo o italiano, que nós falaremos aqui, onde você dá os seus palpites, ganha pontos, pode criar suas ligas, chamar seus amigos, pode organizar os seus bolões com as ligas. E esperamos todos vocês lá para dar os seus palpites. Esperamos também vocês curtindo a nossa página no Facebook, seguindo nós no Twitter. No Twitter e no Facebook é Palpites Mabus, a nossa página, o nosso perfil. E inscrevendo-se aqui no YouTube para continuar recebendo os nossos podcasts aí na sua timeline do YouTube. Vamos começar então. No dia 31/10, no sábado, a Juventus recebe o Torino, às 3 da tarde. Clássico de Turim, né? A Juventus, que nesse momento é a 12ª, com 12 pontos, vem de derrota para o Sassuolo na última rodada, desculpem. E o Torino é o 9º colocado. Torino que vem de empate contra o Genoa em casa, um empate com muitos gols, 3-3. Sendo um clássico, é algo imprevisível, apesar da Juventus ter o melhor time que o Torino. E o Torino está na frente da Juventus nesse momento, mas a Juventus é um time maior, mais tradicional e melhor do que o Torino. Eu vou apostar numa vitória da Juventus por 1-0 num clássico tenso e nervoso. Próximo jogo, também no dia 31, só que às 15:06 da tarde, a Internazionale recebe a Roma. É o 4º colocado contra a líder, o time que lidera a competição. Jogando em casa, eu acredito que eu vejo a Roma como o principal favorito neste momento ao título, né? É um time que vem sendo formado há alguns anos e parece ter atingido a sua estabilidade. E a Juventus está ali, que eu achava no início do campeonato que era o time que poderia dar uma disparada, está ali meio que cambaleando. Eu vou apostar no empate aqui, 0-0 entre Internazionale e Roma. Pela Roma está no momento melhor e pelo jogo ser na casa da Inter. Já no domingo, dia 1º de novembro, de 2015, às 9:30 da manhã, a Fiorentina recebe o Frosinone. A Fiorentina é a 3ª com 21 pontos e o Frosinone é o 16º com 10. Jogando em casa e sendo um time melhor que o Frosinone, eu só posso apostar numa vitória da Fiorentina até de maneira tranquila, 2-0 para a Fiorentina nesse jogo aqui. Próximo jogo, também no dia 1º, mas ao meio-dia, o Bolonha recebe o Atalanta. A Atalanta, né? O Bolonha, que vem de uma derrota em casa aí para a Internazionale, joga outro jogo em casa contra a Atalanta. A Atalanta que vem de vitória, uma boa vitória sobre a Lazio na sua casa, por 2-1. O que eu posso dizer aqui desse jogo? O Bolonha está mal, né? 18º com 6 pontos. A Atalanta está ali em 7º com 17 pontos, uma boa campanha. Eu vou apostar no empate em 1-1. Pelo Bolonha está jogando em casa, apesar de estar no momento do campeonato, numa fase do campeonato pior que a Atalanta. Também ao meio-dia do dia 1º, o Carpi recebe o Verona. O Carpi é o 20º colocado com 5 pontos e o Verona é o 19º com 5 pontos também. Confronto de desesperados, né? Eu vou apostar aqui no empate em 0-0 e os dois se afundando mais ainda abraçados. Também no dia 1º ao meio-dia, o Genoa, que é o 14º com 11 pontos, recebe o Napoli, que é um dos times que vem de 5 vitórias, né? Vem de uma fase muito boa no campeonato e é o 2º com 21 pontos. Jogando fora de casa, eu vou apostar numa vitória do Napoli aqui por 1-0 sobre o Genoa. O Genoa vem de um empate de 3-3 com o Torino, né? Um empate com muitos gols, que é meio raro no campeonato italiano.
mas eu acredito que não vai conseguir segurar o Napoli mesmo jogando em casa. Também ao meio-dia do dia 1º, a Udinese recebe o Sassuolo. A Udinese é a 14ª com 11 pontos. E o Sassuolo, que é o time sensação, é o time do momento, com muito dinheiro de indústrias lá da cidade de onde o Sassuolo é sediado, é o 5º com 18 pontos. Vamos lá. A Udinese é presença constante em Copas Europeias aí nas últimas temporadas, né? Parece que não vive um bom momento. Eu vou postar no empate em 0-0 aqui. Pelo Sassuolo estar num momento melhor e fazer um campeonato melhor até este momento. O campeonato ainda está muito no começo, mas a gente já pode ter uma ideia, né? Já são 10 jogos disputados. A não ser a Sampdoria e o Empoli, que ainda vão jogar quando esse podcast está sendo feito. O jogo seguinte, às 15:06 do dia 1º também, a Lazio recebe o Milan. Lazio que vem de derrota para a Atalanta fora de casa, é a 6ª colocada com 18 pontos. E o Milan que parece que deu uma embaladinha, né? Vem de 2 vitórias em casa, né? 1-0 sobre o Chievo e um 2-1 sobre o Sassuolo, que é um bom time. Eu vou apostar aqui no Milan continuando aí a sua boa fase e conseguindo um empate fora de casa com a Lazio em 1-1. 1-1 Lazio e Milan. Próximo jogo, dia 2, né? Dia de finados, dia 2 de novembro, às 4 da tarde, o Chievo recebe a Sampdoria. O Chievo é o 11º com 12 pontos e a Sampdoria é a 10ª com 14 pontos. Apostaria aqui no empate em 1-1 também, entre Chievo e Sampdoria, 1-1. Sampdoria é um time melhor, jogando fora de casa vai conseguir um empate contra o Chievo. Fechando a rodada, às 6 da tarde do dia 2, o Palermo recebe o Empoli. O Empoli, neste momento, é o 17º com 10 pontos. E o Palermo é o 11º com... Não, é o 13º, desculpem, com 11 pontos. O Palermo vem de derrota para o Napoli, derrota mais do que previsível, né, fora de casa. E o Empoli que ainda vai jogar com a Sampdoria nessa rodada. Nessa 10ª rodada ainda, que ainda está em curso quando a gente está fazendo esse podcast da 11ª. Vou postar aqui numa vitória do Palermo por 2-1 sobre o Empoli. Fechando essa rodada aí, essa 11ª rodada do Campeonato Italiano. Então era isso, pessoal. Os meus comentários e palpites aí dessa 11ª rodada do Campeonato Italiano 2015-2016 eram esses. Esperamos todos vocês lá no nosso site palpite.es, dando seus palpites, se cadastrando. Chama os seus amigos, pessoal. Vamos fazer a nossa comunidade crescer, o nosso site crescer e a gente poder fazer mais podcasts com mais sequência. Fazer a nossa comunidade ir pra frente, o site crescer e termos mais possibilidades de fazer podcasts. É isso aí, pessoal. Até uma próxima. Tchau.